Amém? Eu quero peço autorização ao pastor Leandro, com muito amor, muito carinho. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer espírito de continência urinária, qualquer espírito de sequidão que vai te dar sede nesse momento da palavra, qualquer inquietação. Eu estou brincando, mas é verdade, né? Então, eu sou uma pessoa que eu me distraio facilmente. Então, para eu manter o foco e trazer aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu preciso que você me ajude. Então, por favor, não se distraia. Amém? Todo mundo continua me amando? Mamães, Ministério Infantil, tem a pastora Eurídice, tem um pessoal também que está na recepção. Se tiver alguma dificuldade, que você queira ajuda com seu bebê, sua bebê, é a partir de 3 anos. Mas tanto o Ministério Infantil quanto o Ministério Acolher, nós estamos dispostos para te ajudar. Amém? Então, fica tranquilo que você, de uma forma ou de outra, você vai cultuar. Estamos aqui para te servir também. Amém? E vamos para a palavra de hoje. O tema da palavra de hoje é não temas. Repete comigo, não temas. E eu pedi uma confirmação a Deus e de madrugada recebi uma mensagem de uma pessoa exatamente na hora que eu botei o título. E aí foi exatamente o que eu disse para ela, não temas. E em 2 Samuel, nós vamos ler, por gentileza, abre a palavra do Senhor no capítulo 9. Nós vamos ler um pouquinho do versículo 1 ao 13. Se você puder, permanece de pé, para a gente ler junto. Amém? Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Olha a igreja que lê a palavra. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamando-me, pedindo que viesse falar com Davi, o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Presta bem atenção que quando Ziba foi responder, ele não falou o nome do filho de Jonatã. Ele falou a deficiência que o filho de Jonatã tinha. Então, continuando. Ainda existe um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete, ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, daí o tema, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatã, seu pai. Só uma pausa. Davi estava aqui em um momento prestes a fazer um benefício por Mefibosete. Só que Mefibosete, ele teme, porque todo mundo da família dele havia sido morto. Então Davi, mesmo querendo fazer o bem, chega para Mefibosete e diz: não tenha medo. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra, para que recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer refeições à mesa do rei Davi, como um dos seus filhos.
Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos ficar até aqui. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua presença aqui neste lugar. O Senhor já se manifestou de várias formas possíveis, Pai. Mas nós te rogamos e te pedimos e te clamamos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue presente aqui neste ambiente, que o Senhor possa tratar os nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, fazendo com que a gente possa ser aceito, Pai, por Ti. Em nome de Jesus, Pai, continua nos tratando, nos mostrando que nós somos filhos, que nós somos filhas. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. E essa história, meu irmão e minha irmã, é a história de Mefibosete. Que Mefibosete era o neto de Saul. Ele era o filho de Jônatan. E quando criança, Mefibosete, ele sofre um acidente e o deixa manco, o deixa aleijado de ambos os pés. E o rei Saul, seus filhos, incluindo Jônatan, que era o pai de Mefibosete, foram mortos pelos filisteus na batalha do Monte Giboa. E Mefibosete, quando aconteceu essa época, ele tinha apenas 5 anos de vida. Ele tinha apenas 5 anos e naquele momento ele precisava fugir da morte. Após a morte do seu avô e após a morte do seu pai. E naquele momento de fuga, a babá de Mefibosete pegou aquele menino e tenta salvá-lo. Ela se apressa, ela tenta correr, ela tenta andar mais rápido. E em um descuido, ela acaba o deixando cair. E naquele momento, aquele menino, ele ficou aleijado de ambos os pés para sempre. Até os 5 anos de vida, Mefibosete era um menino com a saúde normal. Não tinha problema algum, não tinha deficiência alguma. E de repente um acidente acontece, fazendo com que aquela pessoa, aquele menino tenha sido paralisado. E após esse episódio, esse menino ele é levado à terra de Lodebar. E a terra de Lodebar é uma terra conhecida como miséria, uma terra de pobreza, um lugar de escassez. Só que mesmo sendo uma terra de miséria, de pobreza e de escassez, Lodebar era um lugar onde Mefibosete estaria seguro dos filisteus. Então ele poderia não morrer, mas talvez passaria fome. Ou ele poderia passar fome, mas estaria seguro para não morrer. E Lodebar era um lugar de esquecimento e limitação. O termo hebraico, Lodebar, significa sem pasto, sem palavra, lugar de esquecimento, lugar de isolamento, lugar de escassez, lugar de miséria, lugar de exclusão, sem comunicação, lugar de vergonha, lugar de dor. Esse era o lugar onde aquele menino, neto do antigo rei Saul, estava vivendo. E com essa história de Mefibosete, eu quero trazer algumas verdades que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com você nessa noite. E a primeira verdade é que quando a gente vai ver essa história de Mefibosete, a gente entende que Deus, Ele derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida daquele homem. Eu digo homem porque quando tudo começou a mudar na vida de Mefibosete, a Bíblia não relata, mas ele não era mais criança. Se ele já tinha filho, ele era homem. Não diz quanto tempo se passou. E daí o tempo passou. Só que Davi, ele não se esqueceu da promessa que ele tinha feito ao seu amigo Jônatan, que era o pai de Mefibosete. Muitos anos depois, o rei Davi, lembrando de sua amizade com Jônatan, procurou por algum descendente
de Saul para mostrar lealdade. E eu entendo que quando Davi ele pergunta se tem algum descendente da casa de Saul, ele nem sabia que o descendente que estava vivo era o próprio filho de Jonathan. Simplesmente ele acordou um dia feliz e disse que naquele dia ele queria fazer uma bondade. E ele encontra Mefibosete. E por meio da promessa que Davi faz a Jonathan, ele traz Mefibosete para morar consigo, para morar com ele. Devolvendo para Mefibosete todas as terras de Saul. Permitindo que Mefibosete passasse a comer na mesa do rei. Agora deixa eu te dizer, todos os dias. Eu não sei se você já começou a entender essa mensagem. Ele resgata Mefibosete, traz Mefibosete para o palácio. Não apenas isso, porque ele poderia dizer ao seu servo, prepara uma refeição. Todos os dias prepara a melhor refeição, vai levar no quarto dele. Prepara um aposento para ele. Mas não, Davi fez questão de sentar Mefibosete todos os dias à mesa do rei. E meu irmão, minha irmã, mesmo quando somos marcados pela dor, pela traição, independente do que nós já passamos ou estejamos passando no momento, Deus, Ele é um Deus que nos restaura e nos acolhe. Deus, Ele é um Pai que Ele nos restaura e nos acolhe. E o rei Davi, em memória da amizade, da aliança que ele fez com Jonathan, porque ele tinha feito uma aliança com Jonathan, ele busca esse rapaz, esse homem, para demonstrar bondade. E eu fico imaginando que talvez Mefibosete achava que o destino que ele tinha era traçado por maldição. Era um destino amaldiçoado. Que ele já tinha sofrido tanto, já tinha passado por tantas as coisas. Já era pai, já tinha filho. Naquela altura da vida, talvez ele achava que já estava acostumado com aquilo ali. Não, tá tudo bem, tá tudo normal. Só que eu preciso te dizer nessa noite que a graça de Deus, ela pode mudar qualquer história. Ela pode transformar, sim, maldição em bênção. Deus, Ele nos acolhe e nos torna parte de sua família, mesmo em nossa condição de fraqueza. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão, se você está muito forte ou você não está nada forte. Mas o que eu sei é que a presença de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente. E quando nós reconhecemos a graça de Deus, nós passamos a ter uma vida transformada. Uma vida de gratidão. Só que de gratidão para a glória de Deus. Foi entoado o último hino aqui. Somos gratos. Um novo dia. Só que muitas vezes um novo dia chega e a gente está no nosso vitimismo. Ah, mas hoje está tão difícil. Hoje eu estou tão coitadinho, tão coitadinha. Ei, Deus está te dando um novo dia para você poder fazer a diferença naquele dia. Para você poder agradecer, para você poder levar a presença dEle onde quer que você esteja. O tempo do choro e da dor é temporário. Mefibosete, ele não estava naquela situação porque ele queria. Ele não escolheu estar naquela situação. No percurso da vida dele, um acidente aconteceu. Em Salmos capítulo 30, versículo 5. Eu vou ler só a parte B. A Bíblia vai nos dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo do choro é limitado, meu irmão e minha irmã.
após tantas perdas, Mefibosete, ele demonstra gratidão pelas bênçãos que recebeu do rei Davi. Ele consegue reconhecer a bondade de Deus através da vida do rei Davi. Mefibosete sofreu a perda de sua família, ficou aleijado. E por esse simples motivo foi colocado em Lodebar. E eu fico imaginando, eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas, inclusive das histórias bíblicas, que talvez ele se sentia uma pessoa esquecida. Talvez ele se sentia uma pessoa rejeitada, uma pessoa sem valor. Só que chega um momento que Mefibosete, ele encontra uma esperança. E ele encontra um propósito. Apesar de todas as coisas ruins que aconteceram na vida daquele homem, Mefibosete continuava sendo grato. A alegria dele não dependia da quantidade de seus bens, não dependia das circunstâncias, se eram favoráveis ou não. Em apenas um dia, pensa comigo, meu irmão e minha irmã, em apenas um dia, Mefibosete foi marcado por várias tragédias. O cara perdeu a realeza porque ele era neto simplesmente de Saul. O cara perde a família. O cara perde a casa. Perde a capacidade de andar. E ainda foi morar no lugar que era esquecido. Quase Jó. Ele foi um homem marcado pela decepção, por perdas irreparáveis, por frustrações, por angústias. Até que, um dia, Davi acorda e resolve fazer algo bom para alguém. Deus traz à memória de Davi a aliança que ele havia feito a Jonathan e diz: eita, tu já procurou saber, com outras palavras, viu? Tu já procurou saber se ainda tem algum descendente de Saul para que você possa fazer algum bem? E naquele dia, a vida de Mefibosete começa a mudar radicalmente. Meu irmão e minha irmã, Deus me trouxe aqui nessa noite porque eu preciso te dizer algumas verdades. Ainda que você tenha entrado aqui com circunstâncias desfavoráveis, ainda que você esteja na noite do choro e não tenha esperança, lembrando que vai sim vir a noite o dia da alegria, a manhã da alegria. Ainda que você tenha entrado aqui com dores, frustrações, traições, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: traga à memória aquilo que te dá esperança. O tempo do choro não é eterno, é temporário. Vai passar. Pastora, está doendo, eu não imagino quanto. Você também não sabe a dor que eu tenho, mas de uma certeza eu tenho que com Deus vai passar, é temporário. E o tempo da escassez também é temporário. Dificuldades financeiras, meu irmão e minha irmã, não existe Power Ranger Gospel. Todos nós vamos ter ou estamos tendo. Mefibosete, na terra de Lodebar, sim, ele vivia, ele passava por dificuldades financeiras. Só que de repente, tudo começa a mudar na vida daquele homem. Ele era um descendente do trono. De repente, tem que fugir. Cai, sofre um acidente. Fica coxo. E vai parar em
Lodebar. Lugar de pobreza, rejeição, limitação, escassez financeira. E quando Davi, ele cumpre a sua promessa que fez ao seu amigo Jonathan, aquilo que havia perdido foi restituído. Aquilo que havia perdido foi restaurado. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que o que você perdeu, tem um Deus que Ele pode restituir todas as coisas. E para não ficar nas minhas palavras, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Ou seja, Davi, ele devolveu tudo. O tempo de escassez na vida de Mefibosete foi cessado. E tudo na vida, meu irmão e minha irmã, não sei se vai te acalentar, se vai te acalmar, mas tudo na vida tem um momento. A própria palavra do Senhor nos fala que existe um tempo para todas as coisas. Só que o que eu e você precisamos fazer é continuar perseverando na presença de Deus. Só que muitas vezes a gente sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Muitas vezes a gente sabe que há tempo para todas as coisas, só que a gente perde a paciência e a gente deixa de perseverar. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer apressar da nossa forma. O que a gente precisa fazer é continuar perseverando e valorizando a presença de Deus. Valorizando a presença de Deus. E a principal motivação de Davi para restituir tudo foi a amizade leal que ele tinha com Jonathan. Foi o pacto, foi a aliança que Davi havia feito com Jonathan. E Davi, ele vai e honra a promessa que ele havia feito ao pai de Mefibosete. Davi, ele devolve a Mefibosete todas as terras que pertenciam ao seu avô. Aí Davi vai, resgata Mefibosete de Lodebar, onde vivia desamparado, e leva para Jerusalém, convidado a comer todos os dias na mesa do rei. Você entende o que Davi fez? Honrando a aliança que havia feito com Jonathan, Davi resgata Mefibosete de Lodebar, onde ele vivia desamparado e esquecido, e leva para Jerusalém para comer todos os dias à mesa do rei. Davi, ele acolhe Mefibosete como seus próprios filhos. Davi, ele não só acolhe, como ele restaura a dignidade da vida daquele homem. Lugares ruins não são eternos. Você crê nessa verdade? Lugares ruins não são eternos. Meu irmão e minha irmã, Lodebar não era o destino final de Mefibosete. Era um lugar temporário. E muitas vezes nós nos encontramos em lugares que nós não desejamos estar. O destino final de Mefibosete era estar sentado à mesa do rei. O tempo do lugar ruim foi colocado ao fim. Lodebar não era o lugar
de Mefibosete. Tem lugares que sim, nós vamos ter que passar e caminhar por um tempo até em nossas vidas. E muitas vezes são lugares que nós não desejamos, ou desejávamos, ou desejaríamos. Mas são lugares que por muitas vezes são necessários. Independente do lugar, eu preciso te dizer que não se deixe consumir pela vitimação ou pela derrota. Porque muitas vezes a gente pega e diz: o Senhor me levou para Lodebar. Lodebar é um lugar de escassez. Lodebar é um lugar de falta. Lodebar onde eu não tenho fartura. Oh céus, oh vida, coitadinho de mim, coitadinha de mim. Eu não estou dizendo em nome de Jesus que você tenha que ficar em Lodebar, não, viu? Em nome de Jesus. Só que o que eu estou te dizendo é que nós temos um Deus que sim, Ele pode nos tirar da condição de Lodebar. Você está entendendo isso? Nós temos um Deus que sim, Ele pode nos tirar da condição de Lodebar. Mefibosete, ele foi lembrado pela honra do rei, não pela vergonha que ele passou. A história de Mefibosete, ela foi marcada pelo resgate que Davi fez a ele, pela restauração, a restituição. Não foi porque ele perdeu tudo, não foi porque ele ficou aleijado, não foi porque ele estava numa terra esquecida, foi porque Deus restaurou a vida dele. Nossas limitações não impedem os planos de Deus, que é poderoso para cumprir suas promessas e restaurar o que foi perdido. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje Lodebar está sendo representado na sua vida por seu estado de desespero. Talvez Lodebar hoje está sendo representado pela sua vida, pelo seu estado de humilhação, de abandono, por um passado doloroso que você precisa deixar para trás. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós acabamos nos acostumando em Lodebar. Muitas vezes nós acabamos nos acostumando em um lugar de sofrimento, em um lugar de escassez, em um lugar de falta. E eu não estou falando de lugar físico, não. Eu falei desde o início que tudo é espiritual. Muitas vezes a gente acaba se acomodando em lugares como Lodebar, porque simplesmente a gente se acha seguro. Mefibosete estava no lugar de escassez, mas estava longe dos filisteus. E às vezes é isso que nós fazemos na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba se acostumando com um lugar de miséria. E eu preciso te dizer mais uma vez nessa noite: Lodebar não é o seu lugar. Deus te convida, meu irmão e minha irmã, a sair hoje desse lugar que está te aprisionando. Deus te convida nessa noite a você se posicionar e dizer: Lodebar não é o meu lugar. Não se acostume com desprezo. Não se acostume com a dor, com a humilhação. Deus tem um lugar preparado na mesa do rei para você. Você é filho, você é filha. Deus hoje transforma o que era desgraça em honra. Deus hoje transforma o esquecimento em reconhecimento. Deus hoje está restaurando a minha e a tua identidade. Deus hoje está te dando plenitude através da graça e da misericórdia que só pode vir dEle. E eu te convido mais uma vez a sair
de Lodebar. Limitações não impedem os planos de Deus. Segundo a sociedade daquela época, Mefibosete não passava de um inválido. Quem for ler a história vai entender o que eu estou falando. E quando Davi pergunta ao servo Ziba se tinha algum descendente de Saul, a frase que Ziba usa naquele momento é: sim, existe alguém. Existe um aleijado de ambos os pés. Mefibosete tinha nome. Mas Ziba prefere pegar a deficiência daquele homem e trazer como característica da vida daquele homem. É mentira do diabo. Você tem nome. Você é filho, você é filha. Não é sua imperfeição que vai definir quem você é em Deus. Só que para piorar o negócio, Mefibosete ainda tinha uma visão pior ainda que Ziba de si mesmo. Aí quando ele vai se apresentar a Davi, em 2 Samuel 9:8, aí ele diz: que alguém como ele não valia mais que um cão morto. A pior tragédia na vida de Mefibosete não era a visão pejorativa de Ziba ou dos outros, e sim a visão pessimista que ele tinha de si mesmo. Eu não estou dizendo, meu irmão e minha irmã, que você tem que exercer o seu orgulho, a sua soberba. Ah, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou filha do Pai. Não, calma. Mas eu estou dizendo que você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Em nome de Jesus, que essa visão deturpada de Mefibosete para si mesmo não seja a minha e a tua nessa noite. Que não seja a nossa realidade nessa noite. Porque Davi, ele não estava nem aí se Mefibosete era aleijado ou não, porque ele não perguntou em momento nenhum. E quando Ziba falou que Mefibosete era aleijado dos pés, não tem aqui Davi dizendo: eita, peraí, eita, não traz ele mais não, eita, não vai comer a mesa não. Em momento nenhum da minha Bíblia tem dizendo isso. Davi, ele não olhou para os defeitos de Mefibosete. E eu preciso mais uma vez te dizer nessa noite: Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele te vê do jeito que ele sonhou que você seja. Deus olha para nós, meu irmão e minha irmã, e vê a aliança que temos com Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Essa foi a aliança. Deus entregou o seu único Filho para ir à cruz por amor a mim e a você. Então pare em nome de Jesus nesta noite de se depreciar. Pare em nome de Jesus nesta noite de se vitimizar. Se enxergue como o Rei te vê. Mefibosete, ele teve limitações, mas ele não parou a sua vida. Eu acredito que mesmo falho e imperfeito, no lugar de escassez, ele permanecia com esperança. Acredito que ele formou uma família. A Bíblia não fala o nome da mulher dele, mas diz que ele teve um filho. As circunstâncias daquele momento não definiram Mefibosete. E eu preciso te dizer, as circunstâncias
não te definem. As circunstâncias não determinam o seu destino. Para meu irmão, para minha irmã, de se vitimizar por conta das limitações. Para meu irmão, para minha irmã, de se vitimizar por conta dos recursos, por conta das circunstâncias. Tem tantas pessoas que não andam como a gente anda, não enxerga como a gente enxerga, não fala como a gente fala. E são indesculpáveis para Deus. E muitas vezes Deus nos dá uma saúde plena, nos dá um lar, uma igreja para cuidar. E a gente está o tempo todo inventando desculpas. Ainda que as circunstâncias falem o contrário, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você sonha, além do que você deseja. Apesar das limitações e do passado da vida de Mefibosete, ele foi chamado à mesa do rei. Ele foi restaurado em todas as suas percas. A graça de Deus cobre nossas deficiências e imperfeições. Ele nos transforma. Ele nos torna parte da família real. Não por um mérito próprio, mas por causa dele. Por causa de Jesus. Mefibosete, ele não foi curado da sua aleijadura, da sua deficiência. Mas ele foi aceito e honrado na corte do rei. Não é preciso ser perfeito, ser perfeita para receber bênção e felicidade. Mefibosete era coxo dos 2 pés desde criança. E essa condição o colocava em uma posição de vulnerabilidade, em uma posição de dependência. E eu preciso te dizer nessa noite que mesmo não sendo curado, Mefibosete, ele foi aceito. E o fato de ele ser aceito, a sentar e a comer na mesa do rei, foi algo que bastou para ele sim se tornar uma pessoa feliz. E eu não sei se você está entendendo espiritualmente falando, o fato de termos a presença de Deus é suficiente, porque a nossa felicidade é Ele. Mesmo que alguns milagres não aconteçam, o fato de sermos aceitos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, já é motivo suficiente para não olharmos mais para trás. Às vezes eu olho para trás, não é com saudade do meu passado, não. É para lembrar de onde Deus me tirou. Não precisa de muito não, eu cresci em Maranguapium. Cheguei lá, eu tinha 5 anos de idade. Só ir lá e perguntar. Tiveram pessoas naquela época que chegaram, eu não dou um mês dentro da igreja. Tiveram outros, não vai durar muito não. Daqui a pouco se desvia. E pela graça, misericórdia e aceitação do Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite falando para você que o meu Pai é o teu Pai, que o meu Senhor é o teu Senhor, que o que Ele fez na minha vida, Ele faz na tua também. A graça nos aceitou e nos deu tudo o que precisávamos para vencer. Se Deus vai fazer ou não vai fazer, meu irmão e minha irmã, Ele é Deus. Nós já temos o maior presente, que é Jesus. Ele nos aceita e nos coloca na mesa da comunhão.
Na mesa da graça, os nossos defeitos desaparecem. A deficiência física de Mefibosete era os seus 2 pés. Só. Que quando Mefibosete sentava à mesa para comer com o rei, os seus pés eram cobertos pela graça, pela misericórdia, pela mesa. Não se via defeito, não se via imperfeição, não se via falha, só se via presença. A mesa da comunhão faz com que a gente vença assim os nossos defeitos e imperfeições. Em último lugar, as tragédias não impedem os planos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual a tragédia tem impedido você de viver os planos de Deus? Davi, ele deu tudo de volta que era de Saul a Mefibosete. Ele permitiu que Mefibosete passasse a habitar em Jerusalém. Passou a tratá-lo como um dos seus filhos. Restaurou sua honra, sua identidade, seu pertencimento. A queda de Mefibosete não foi o fim do chamado dele. A queda de Mefibosete não foi o fim do seu chamado. Na queda, ele quebrou sim seus 2 pés. Só que o rei mandou chamá-lo. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, o rei te chama após a queda. Não importa se essa queda foi uma queda espiritual, que até te deixou sequelas. Eu não sei qual o tamanho da tua dor. Eu não sei o que tenta paralisar você. Eu não sei qual o motivo do teu choro, das tuas orações. Mas de uma coisa eu sei, não foi fácil eu chegar até aqui. E o rei, ele chama a mim, ele chama você. Independente de como estejamos, porque muitas vezes a gente espera estar perfeito para chegar à presença do Pai. Jesus hoje, Ele está te chamando de volta, Ele está te chamando para te restaurar. Jesus, Ele continua te amando. Jesus, Ele tem sim um projeto singular para a sua vida. Não lamente por nada que se foi. Vire a página. Agradeça por um novo dia. Jesus, Ele continua a te chamar. Em um só dia, Mefibosete, ele perdeu tudo. Perdeu o avô, perdeu seu pai, perdeu a casa, perdeu o movimento dos pés, perdeu até a identidade. Porque teve um momento que ele diz: eu não sou mais que um cachorro morto. Só que eu repito que a história de Mefibosete, ela não é lembrada pela derrota que ele passou, mas ela é lembrada pelo convite do rei.
Mefibosete, ele passou a ser lembrado por aquele a quem o rei honrou, como aquele que come na mesa do rei todos os dias. Meu irmão e minha irmã, Jesus está no controle de sua vida. Você sim será lembrado pelo livramento. Você sim será lembrado pelos feitos que o Senhor fez, já está fazendo e continuará fazendo na sua vida. A história de Mefibosete não acabou na derrota, não. Ele foi restituído, ele foi restaurado, ele recebeu uma nova identidade, a identidade de filho, de amado, de aceito. Deus não quer que você seja perfeito, Deus não quer que você seja perfeita, Deus só quer que você seja dependente. Seja filho, seja filha, continue confiando nas promessas do Senhor. O pastor falou aqui que estamos no ano da promessa. Tem muitas promessas na minha vida e eu continuo crendo. Continue crendo você também na sua casa, no seu trabalho, na nossa igreja. Eu creio em todas elas. Eu creio na totalidade de todas elas. E com essa história de Mefibosete, eu vou te convidar a ficar de pé. Que a gente possa trazer nessa noite, sim, aquilo que nos dá esperança. Mefibosete, ele encontra a esperança e a restauração na mesa do rei. Pense num negócio que eu gosto, é a mesa. E tem uns amigos que mesmo com defeito, com imperfeição, quando eu estou estressada de TPM, de bico, doente, sem andar, aí aparece e faz a mesa. E é na mesa que Deus me restaura, é na mesa que Deus me cura, é na mesa que Deus me transforma, é na mesa que Deus muda o meu caráter. Todos que creem em Jesus podem encontrar lugar na mesa da graça, na mesa da misericórdia. Nesta noite, Deus está te tirando do lugar de esquecimento, do lugar de escassez, do lugar de perca, de dor, de sofrimento, e te colocando na posição de filho, te colocando na posição de filha, sendo participante da mesa que é dele, independente das suas limitações. E eu quero te dizer nessa noite que sim, a graça de Deus, ela pode mudar todas as vidas, não é algumas vidas, são todas as vidas. A felicidade, ela não depende das circunstâncias, mas da aceitação e do amor recebido pelo Pai, por Ele, por Jesus. E Deus hoje, meu irmão e minha irmã,